a nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar, então, hoje o capítulo 13 e o 14. Desculpa, deixa eu ver aqui se é o 13 ou o 14. Não, hoje, isso mesmo, o 13 ou o 14. Na aula passada, nas aulas passadas, na verdade, nas duas últimas aulas, nós vimos que o João foi levado para o céu, e do céu ele viu a vitória de Jesus sobre o mal, a vitória de Deus sobre o mal. Qual foi essa vitória? Quando Miguel expulsou o dragão do céu. Né? Nós vimos isso nas últimas aulas, nas duas últimas aulas. Então, o João do céu, ele vê, ele é convidado para ir para o céu, e do céu ele vê a vitória de Jesus, a vitória do projeto de Deus, a vitória do projeto da vida contra o projeto da morte. Quem é o dragão? Nós já falamos, o dragão é a antiga serpente para o João, a antiga serpente do Gênesis, o demônio, né? O demônio, Satanás. Então, esse aí é o dragão. No capítulo 12, que foi a aula passada, nós falamos o 11 e o 12. Na aula passada, no capítulo 12, nós vimos, então, aí a sessão que começa, né? A sessão que começa a falar da mulher, do dragão. E aí nós vimos que o dragão, que é o dragão? É um símbolo, tá? Ele mesmo fala, um sinal grandioso, tá? Então, o dragão, ele é o símbolo, como também a mulher é um sinal, também é um sinal. O dragão seria todo o sinal, a simbologia de todo o mal, do próprio demônio, das próprias forças das trevas. O Bortolini chama aqui do pai da mentira, pai da mentira. Enquanto a mulher não é Maria. Embora a gente possa fazer uma leitura dessa mulher como sendo a nova Eva, né? Porque tinha a velha Eva que trouxe o pecado, essa nova Eva trazendo a vida. O José Bortolini, ele trabalha mais essa mulher como sendo a profecia, como sendo o evangelho, como sendo o projeto de Deus. Então, o mal, ele quer acabar com o projeto de Deus, que é o filho da mulher que vai nascer. Esse filho, a gente pode colocar ele como Jesus? Pode, mas não é uma leitura muito correta, porque esse, dizer, não é figura necessariamente de Jesus. Esse filho da mulher é a profecia que nasce, é o evangelho que nasce, é o projeto de Deus que nasce. Então, a mulher, ela é símbolo das... O José Bortolini chama a mulher como símbolo das comunidades. As comunidades têm uma difícil missão. Qual é a missão da comunidade mulher? Fazer parir a profecia, fazer parir a resistência. Nós estamos num período de perseguição do Império Romano em relação aos cristãos. A mulher, a comunidade está grávida. Grávida de quem? De Deus, do projeto de Deus, da vida, do Evangelho, de Jesus, da profecia, né, que denuncia as injustiças. Então é um parto difícil, porque o mal quer acabar com isso. O mal, ele quer acabar com o projeto de Deus. O mal quer acabar com o Evangelho de Jesus Cristo. Então essa mulher, ela vai dar à luz e depois ela vai ser levada para o deserto. Deserto, por que o deserto? Porque o deserto é o lugar onde começou a história do povo de Israel, onde começou ali a história do povo de Deus, né? Foi ali no deserto que Moisés, então, tirou o povo do Egito para levar para a Terra Prometida, tá? Então, ali vai ficar a mulher. Isso no capítulo 12. Então, no capítulo 12, nós vamos ver a vitória de Miguel. Miguel significa aquele como Deus, tá? Aquele como Deus. Ele vai vencer o dragão e vai mandar o dragão para a Terra. O que nós podemos ler com isso? Que o mal, ele ainda está na Terra, está dizendo João. O mal está na Terra. Ainda o mal não foi vencido completamente. Ele foi vencido do céu. O mal não está no céu mais, mas está na Terra. E esse mal, o demônio, o dragão, ele vai procurar, então, eliminar os cristãos, eliminar o projeto de Deus, a comunidade, a mulher, a criança, né, que é a profecia, que é o evangelho. Nesse capítulo 13 que vamos começar hoje, tá? Ele vai descrever, aí, vamos dizer assim, os instrumentos do dragão. Quem são os instrumentos do dragão? É a besta. Ele vai falar de duas bestas. Uma besta que vem pelo mar e uma besta que vem pela terra. A besta aqui, para ficar bem claro para vocês, é o Império Romano, tá? O João, ele identifica a besta como sendo o Império Romano. E, logicamente, o Império Romano é uma instituição. Quem age em nome do Império Romano são os imperadores. Então, a gente pode dizer também que a besta, ela pode ser personificada como sendo os próprios imperadores. Então, nós temos duas bestas, uma besta que sai da água e uma besta que sai
da terra. Ambas as bestas servem ao único senhor, que é o dragão, que é o demônio, que é a serpente. Então, essas bestas estão a serviço do mal. Tá bom? É isso que nós vamos ler hoje. O capítulo 13 vai apresentar um quadro ligado aí às forças da besta, e o capítulo 14 vai mostrar, então, o contrário. Então, existem aqui em cena dois personagens. No capítulo 13, o personagem é a besta. Né? No capítulo 14, o personagem é a comunidade. No capítulo 13, ele vai descrever a besta, o trabalho que a besta faz, como é que ela age. E no capítulo 14, vai mostrar, então, o contrário disso, como é que a comunidade age. Tá? Então, assim, e o anúncio do julgamento final. Aí o julgamento, de fato, começa no capítulo 14. No capítulo 14 vai começar o julgamento de Deus, que nós já escutamos aqui quase todo o Apocalipse. E ele não começou. Deus vai dando uma chance à conversão, vai dando uma chance à conversão, até que no capítulo 14, então, inicia o grande julgamento de Deus. Então, no capítulo 13, a besta e os seus personagens, como é que ela age. No capítulo 14, a comunidade, tá? E o julgamento. Então, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 13, explicando como é que ele funciona, e depois o capítulo 14, idem, para vocês entenderem isso. Devagar, para a gente entender bastante essa questão. Então, o João que estava no céu, agora ele desce. Ele viu a luta do bem contra o mal no céu, o dragão foi expulso por Miguel e seus anjos, e agora ele vai verificar essa luta do bem e do mal na terra. Então, a luta do bem e do mal na terra foi o reflexo daquela luta do bem e do mal no céu. Quem é que venceu a luta do bem e do mal no céu? Foi Miguel, o projeto de Deus. Quem é que vai vencer essa batalha na terra? Vai ser o projeto de Deus também. O João está dizendo isso para as comunidades. Então, o que o João quer com esse livro, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. É animar a comunidade que está sendo perseguida, para ela não desanimar, para ela não abandonar Deus, para ela não cair na idolatria, para essa comunidade continuar na resistência, que a morte era necessária para que a vitória venha. Então, o João, hora nenhuma, fala assim, não, vamos cruzar o braço, não vamos fazer mais nada, não, vamos aderir ao Império Romano. Não, aderir ao Império Romano é idolatria. Nesse momento, o João ele quer criar uma resistência à comunidade, que a comunidade não tenha medo de morrer, porque Deus vai julgar e vai punir todos esses. Você se lembra lá no capítulo 6, inclusive, quem solicita o julgamento de Deus são os mártires, aqueles que morreram e que estão debaixo do altar. Então, lá no capítulo 6, fala que são os mártires, os que deram a vida pelo evangelho, que vão dizer para Deus: até quando nós vamos suportar isso, né? Os nossos irmãos morrendo sem um julgamento. Então, o julgamento de Deus vem da parte dos mártires, um pedido da parte dos mártires. Então, agora vamos começar o capítulo 13 e explicar, então, isso para vocês. O João agora está na terra de novo, ele está no mar. Coloquei-me depois na praia do mar. Mar, em toda a Bíblia, em qualquer lugar que vocês verem mar, significa coisas negativas, tempestades, dificuldades, poder do mal. O mar não... raramente o mar tem uma visão positiva na Bíblia. Quando você escutar a palavra mar, significa dificuldades, perseguições, poder do mal. Não esqueça que Jesus andou sobre as águas do mar. Quer dizer, Jesus anda sobre todas as dificuldades, sobre todas as perseguições, sobre todas, vamos dizer assim, as tentações. Jesus está acima dessas questões do mal. Vi, então, uma besta que subia do mar. A besta é tão poderosa, o dragão é tão poderoso que ele tem um pé na terra e um pé no mar. Então, ele tem um servidor no mar e um servidor na terra. Não esqueça que o Império Romano dominou o mundo pela terra e pelo mar. Tá? E tanto é que o mar Mediterrâneo é chamado Mare Nostrum, quer dizer, o mar é nosso. Então, o Império Romano dominou o mundo pelo mar e pela terra. Quem é a besta, portanto? O Império Romano. Já estou identificando para vocês. Embora a besta do mar seja o Império Romano, a besta da terra são os instrumentos ideológicos do Império Romano. Vamos ver isso com mais calma. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. Aqui é muito interessante. Vocês lembram que eu falei para vocês que a palavra chifre, a palavra diadema significa poder. Então, João reconhece que o mal tem poder.
E não está negando que o mal tem poder. Só que é um poder imperfeito. Veja que são 10 diademas. 10 é o número da imperfeição, enquanto 12, né? Os 12 apóstolos, as 12 comunidades, é o número perfeito, o 7 é o número perfeito. Aqui a besta, ela tem 10 diademas. Aqui é interessante que as cabeças, elas vão, as 7 cabeças, né? Nós vamos aqui perceber que são os imperadores romanos que passaram. Quer dizer, o poder do mal, ele sucede um após outro. Né? Se você contar desde o Nero, isso que é muito interessante, hein? Contar desde o Nero até o Domiciano, são 7 imperadores, 7 cabeças. Lembra que o Apocalipse é escrito desde o Nero, né, influência do Nero, até o Domiciano. O Nero, ele governa até os inícios dos anos 69, 68, que o Nero vai morrer, depois vem os anos 70, aí depois nós vamos ter, então, os anos 90, que governa o Domiciano, que é onde estão as perseguições maiores. Alguém deve perguntar, Guto, mas por que o Domiciano está perseguindo os cristãos? É uma pergunta importante para entender o Apocalipse, tá? Acontece que o Domiciano, o imperador do final do século I, ele queria centralizar o poder na mão dele, tirar do Senado. E para isso, o imperador Domiciano, ele faz o quê? Ele começa, então, a usar a religião, o imperador Domiciano, ele começa a usar a religião como base do seu governo. Não é difícil entender isso, porque no Brasil, vocês viram que o presidente anterior, ele quis usar a religião como base do poder dele. Então, no Império Romano não era diferente. Só que eles usam isso como base ideológica. Como é que eu fazia isso, o Domiciano? Ele fazia da seguinte forma. Ele dizia assim que ele era Deus e Senhor. É o primeiro imperador romano que usa o título de Deus e Senhor. Dominus, tá? Senhor, tá? Então, Kyrios é Dominus, Deus e Senhor. Era o nome que ele se autoproclamava. Então, ele queria criar um poder totalitário, dizendo que ele era Deus. E aí mandou construir estátuas deles em várias cidades, como Éfeso, nós vimos isso, como Roma, e as pessoas tinham que adorá-lo, e adorar as divindades, e tinham que rezar pelas divindades pelo imperador. Esse é um ponto importante para a gente entender o capítulo 13 e 14. Então, para centralizar o poder na mão dele, tirar a mão do Senado e se tornar um imperador forte, ele usou a religião, dizendo que as pessoas tinham que não só rezar pelos deuses para ele, mas que ele próprio era Deus e Senhor, e que as pessoas, então, tinham que se curvar diante dele. Então, veja bem, se Deus é 7, a perfeição, como que o Isaías chama Deus? Santo, 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 3 vezes. 777. Então, o imperador não pode ser 777, como as comunidades vão perceber. Isso vai ter que ser 666. 676, o nome da besta. Estão ficando claro agora para vocês essa questão? Quer dizer, ele é imperfeito, ele não é Deus. Então, mas ele engana as pessoas. É a segunda besta. É uma força ideológica que as pessoas passam a acreditar que ele é Deus. E passa a ver nele coisas boas que não estão. Isso é blasfêmia. Vamos ver aqui daqui a pouco. Tá bom? Esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Outra coisa que o Domiciano fez foi proibir. De Gerando está chegando agora, estamos começando o capítulo 13 e vamos trabalhar 13 e 14. Outra coisa que o Domiciano fez foi proibir reuniões em agremiações, comunidades. Então, aqueles que se reuniam em espécies de sindicatos, agremiações ou comunidades, eram vistos como maus cidadãos e tinham que ser perseguidos. Por isso que os cristãos serão perseguidos, porque eles vivem em comunidade. E eles não adoram deuses. E não adoram o imperador. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, que causou muitos problemas para a comunidade, é que 40 anos antes, 50 anos antes, um homem chamado Paulo de Tarso, São Paulo, dizia que todo poder vem de Deus. Portanto, se o cara é imperador ou governador, ele é governador imperador porque Deus o escolheu. Isso causou uma confusão na comunidade. Será que todo poder vem de Deus? Será que todo poder do governador vem de Deus? Será que todo poder do imperador vem de Deus? Para alguns da comunidade acreditavam nisso, porque o Paulo tinha escrito isso à comunidade dos romanos. Estamos em Roma, aqui estamos em Éfeso, mas Roma dominava o mundo. Então, para muitos da comunidade, não se deveria questionar o imperador, porque esse poder vem de Deus. Quem falou isso? Paulo. Paulo, quando escreveu os Romanos, tá? Na carta aos Romanos. Todo poder vem de Deus. Submeter a autoridade. Lembra desse texto? Submeter a autoridade. Então, o Paulo escreveu, e a comunidade, então, se o imperador fala que ele é Deus, eu tenho que acreditar, porque toda autoridade vem de Deus.
E o imperador é uma autoridade. Só que o João, com esse Apocalipse, vai dizer não. Naquele momento, é como se o João estivesse dizendo, naquele momento Paulo tinha razão de dizer, não havia perseguição aos cristãos no ano 50. Agora não. Nem todo poder vem de Deus. Esse poder atual desses imperadores, desde Nero, não é divino. Ele é poder que vem da onde? Do dragão, da serpente, da besta, do Império Romano. Estão percebendo? Uma visão que era positiva com Paulo, do Império Romano, agora passa a ser negativa. Então, o João está abrindo os olhos da comunidade, dizendo, não, nem todo o poder vem de Deus. Esse poder que nós estamos enfrentando vem do dragão, vem dos seus servos, as bestas, o Império Romano e a força ideológica. Então, quem cede a esse poder, está dizendo o João, no Apocalipse, está cometendo idolatria. E a idolatria, que é a adoração de outros deuses, na Bíblia, ela é tida como uma prostituição, porque Deus criou um casamento com a comunidade. Adorar outros deuses significa prostituir-se, significa adulterar, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Tá? Então, seja, uma besta com 10 chifres é poderosa, mas não é perfeita, porque são 10, não são 12. Tá? 7 cabeças são 7 imperadores que sucederam um ao outro em maldade, começando com Nero, indo até o Domiciano. Tá? Isso, agora, versículo 2. A besta que vi parecia uma pantera, os pés, contudo, era como os de urso, e a sua boca como a mandíbula do leão. Aqui tem um ponto interessante, porque o que o João está descrevendo aqui para nós, primeiro, ele está descrevendo os textos do Daniel, porque o Daniel dizia que os impérios, eles eram como animais ferozes. O próprio Daniel escreveu isso no capítulo 7. O João está recordando esses animais. O Bortolini, esse que eu uso esse livrinho, ele aponta aqui que cada animal desse ele vai representar, então, um império, um próprio império. Cada animalzinho desse representa um império. Por exemplo, vou pegar aqui para vocês em relação a quais são isso. O leão, ele colocou aí, é o símbolo da Babilônia, o leão. O urso é o símbolo do Império Meda, o Medo, né? E a pantera é o símbolo do Império Persa. O que o João está dizendo? Que a besta, tá? A besta, ela parecia, quer dizer, o Império Romano, ele parece o Império Babilônico, está dizendo o João. O Império Romano, ele parece com o Império Meda. E o Império Romano parece com o Império Babilônico. O que o João está dizendo para nós que Roma hoje é a encarnação de todos os impérios que causaram maldade contra o povo de Deus. Tá? Então, o Roma, ele encarnou toda essa maldade dos impérios anteriores e agora assumiram esse império, essa maldade contra os cristãos. Tá? Então, quem que é a primeira besta que sai do mar? O Império Romano. Tá bom? E o dragão, a serpente, demônio, o Satanás, lhe entregou o seu poder, seu trono e uma grande autoridade. O João aqui ele está fazendo uma espécie de paródia, porque o dragão, o demônio, ele quer ser como Deus. Está em Gênesis. Está em Gênesis, a serpente que tentou Adão e a Eva, porque queria ser como Deus. O dragão também quer ser como Deus. O dragão entregou o seu poder, seu trono e sua autoridade a quem? Ao seu filho. Quem é o filho? A besta. Mas Deus entregou o quê? Deus entregou a Jesus Cristo o poder, o trono e a autoridade. Tá vendo? Então aqui, o Império Romano, ele quer se passar como divino. O Império Romano, desculpa, o dragão, ele quer se passar como Deus, ele entrega ao Império Romano poderes como se o Império Romano fosse o filho dele. Ele está fazendo uma paródia entre o Império Romano, entre o dragão e Deus. Porque Deus também vai entregar a Jesus Cristo todas essas coisas. Só que esse Império Romano, é um falso Deus, não é um Deus verdadeiro, tá bom? Uma de suas cabeças, olha só, ele continua a paródia comparando Jesus Cristo com eles, com o mal. O João está comparando o mal com Jesus Cristo, fazendo uma paródia.
Olha o que ele fala. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Jesus Cristo também tinha suas feridas e ela foi curada. Aqui só um dado. Quem é essa pessoa que tinha uma cabeça mortal ferida, mas foi curada? O Nero. O Nero suicidou, tá? Mas a ferida foi curada. Por que foi curada? Porque ela apareceu agora com outros imperadores. O Nero foi substituído por outros imperadores, até chegar ao Domiciano. Isso que é interessante, quer dizer, essa pessoa que, como o Nero suicidou, a gente se pensava que o mal ia acabar, mas não acabou. O mal continuou nos outros imperadores, nas outras 7 cabeças, tá bom? Por isso que ela foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. O mundo todo, então, ele vai ter admiração e vai seguir a besta. E isso aconteceu? Aconteceu. O Império Romano dominou todo mundo. Todos admiravam Roma. Todos admiravam seu poder. Está dizendo aqui o João. Então, o João está fazendo apenas uma leitura histórica para nós, tá bom? E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? Quem pode lutar contra ela? Traduzindo para o português, claro. O João está perguntando. João não, as pessoas estão. Ele está narrando as pessoas, os idólatras. Está dizendo assim: quem é comparável ao Império Romano? E quem pode lutar contra ele? É isso que o João está escrevendo literalmente, tá? Literalmente não, eu traduzi literalmente, ele colocou em símbolos, tá? Quem é que pode lutar, quem é que é comparável à besta, ao Império Romano? E quem pode lutar contra ela, contra o Império Romano? Ou seja, comparando ela com o poder divino. Isso é idolatria. Isso é blasfêmia, colocar poder em outras pessoas como se fossem divinas. Por isso que lá no início fala que cabeças com um nome blasfêmia, em cada cabeça tinha um nome de blasfêmia, porque assumia o papel de Deus e não eram Deus, tá? Vamos lá. Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Já explicamos isso na aula passada e vamos repetir. O Império Romano ele tem o poder de falar palavras blasfemas. O que significa isso? Se dizer Deus, se dizer poderoso como Deus ou maior do que Deus, como o imperador está fazendo. Isso é blasfêmia. Mas o poder do Império Romano vai durar para sempre? Não. 42 semanas. O que é 42 semanas? Vocês já aprenderam aqui. 3 anos e meio. Isso vem da onde? Vem lá do livro de Daniel, que falou que as perseguições dos gregos ia durar 42 meses, 3 anos e meio. Não seria para sempre. Então, 3 anos e meio na Bíblia virou um tempo curto. Ou seja, essa maldade vai acabar. Não será para sempre. O mal não vai vencer para sempre. Está dizendo aqui o João. Então, 42 meses é igual a 1.260 dias. Nós já vimos isso também. 1.260 dias ou 3 anos e meio. Só demais, estamos no capítulo 13, versículo 6. Ela abriu então a boca em blasfêmia contra Deus, blasfemando seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Então, o Império Romano ele blasfema Deus, se dizendo Deus. A tenda de Deus, quem é a tenda de Deus? A comunidade. Lembra que a comunidade é a tenda de Deus. E os que habitam no céu, os que eles mataram, né, e que foram para o céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. É o poder que o Império Romano tinha, está dizendo aqui. Os santos, por quê? Porque o Império matou os mártires, matou os fiéis a Deus. E o que as pessoas fizeram, vendo isso tudo? Adoraram o Império Romano, o imperador. Então, todos os habitantes da Terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro, imolado. Ou seja, pessoas que não aderiram a Deus, por isso não estão no livro da vida. Se alguém tiver ouvidos, ouça. Tá? Então, diante de uma perseguição dessa, o que a gente faria? Cederia. Adoraria também o imperador. Cometeria idolatria para não morrer. Qualquer cristão faria isso naquele momento de medo. A matar os nossos, vão me matar também. O João fala, então, para ceder a idolatria? Não, olha o que o João fala.
Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Vá para a prisão. Não tenha medo. Se alguém deve morrer pela espada, é preciso que morra pela espada. O João, ele está dizendo para a comunidade, não cedam. Lembra a palavra resistência, que está aqui nesse livrinho aqui, que passa todo o livrinho, quem está escutando meus áudios está sabendo disso, já falei várias vezes. Então, seja, resistam. Se tiver que ir para a prisão, vá. Se tiver que morrer pela espada, virar santo também, mártir, faça. Porque para que a vitória final de Deus aconteça, vai precisar de pessoas mártires. Pessoas têm que enfrentar o Império Romano. Se não enfrentar o Império Romano, se não enfrentar a besta, ela vai vencer, está dizendo o João. Então é necessário enfrentar de frente esse Império Romano, sem medo. Se tiver que ir para a prisão, vá. Se tiver que morrer, morra. E não esqueça que o João está dizendo isso como coerência, porque ele estava preso quando ele está escrevendo isso aqui. Ele estava preso justamente por enfrentar esse Império Romano. Então ele fala com autoridade, porque ele está preso, sabendo que poderia morrer. Ele não morreu, ele foi solto depois, só para saber um pouco essa questão. Nisso repousa a perseverança e a fé dos santos. Ou seja, qual que é a nossa perseverança? Em Jesus, não é no Império Romano. Tá? É no projeto de Deus e não na besta. É no Cordeiro e não na besta. Então, é nisso que está a nossa esperança. E se tiver que morrer pelo Cordeiro? Eu vou morrer. Se tiver que ser preso pelo projeto de Deus, eu vou ser preso. Então, João está encorajando a comunidade. Ele poderia usar o bom senso humano, porque não é o bom senso divino, e dizer, não, vamos ceder. Para a gente não morrer, vamos ceder. Vamos adorar o imperador, vamos adorar os ídolos. João fala, não, nada disso. Então, a ideologia romana ela é usada para dizer o seguinte, o Império Romano está fazendo bem, está dando comida, está dando cesta básica, está fazendo isso. Eles estão usando a religião. Isso é a segunda vez que nós vamos ver aqui agora, a ideologia do Império, tá bom? Então, o João, ele é duro. Se tiver que ir para a prisão, vá. Se tiver que morrer, morra. Mas não cedam ao Império Romano. É assim que ele está animando as comunidades. É aí que está a nossa esperança, e é aí que está a fé dos santos, a fé no projeto de Deus, na profecia, no Cordeiro, e não na besta. Agora, então, vamos ver o nosso profeta serviço da besta. Segunda besta, a primeira besta é Romana. Quem é a primeira besta? O Império Romano. Quem é a segunda besta? É o profeta do Império Romano. Quem é o profeta? Quem anuncia o projeto da besta do Império Romano? A ideologia do Estado. Então, o Estado vai criar uma ideologia para defender as suas ações. Essa é a segunda besta. Todo Estado tem as suas ideologias. Todo Estado. A ideologia é o que sustenta as ações. Tá? Vou dar um exemplo agora para você entender no Brasil. Está tendo uma discussão aí da questão do trabalho, suspender aquele método de trabalho 6x1. Vai ter ideologia que vai defender, vai ter ideologia que vai ir contra. Tá? Então, o Estado, se o Estado achar que deve cortar, ele vai criar a ideologia dele. Se o Estado achar que deve manter, ele vai criar a ideologia dele. A ideologia é a segunda besta. É a que vem por terra. Tá? É a segunda besta. Primeira besta do Apocalipse, o Império Romano. A segunda besta que vem pela terra é a propaganda. Ideologia aqui é a propaganda, tá? É a propaganda do Império Romano para dizer, nós somos os certos, nós estamos com a razão, nós estamos fazendo isso para o bem de vocês, nós matamos os cristãos porque os cristãos, eles atrapalham a gente, né? Eles que estão errados, não somos nós. Tá? Essa é a ideia. Aqui em Goiás, o governador, ele diz que acabou com a criminalidade. Como é que ele acabou? E as pessoas concordam com ele, usando uma ideologia, matando as pessoas que cometem crime. Então, ele manda a polícia matar as pessoas que cometem crime e fala, bandido aqui não vinga. Para ele, isso é bom. E para muitos da população, isso é bom. Isso é ideologia. E para nós cristãos? Nós vamos acabar com crime, matando as pessoas? Nós vimos diferente. Então, essa seria a segunda besta. A segunda besta, portanto, que também está em Goiás. Só para vocês saberem. É usar a ideologia de que matar bandido, o nome que eles usam, bandido, melhora para a sociedade. E não é assim que nós acreditamos, somos cristãos. Nós acreditamos na conversão das pessoas. Então, essa propaganda que o Império estava fazendo. Vi depois, estou no versículo 11, vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como cordeiro. Está vendo que ela quer se comparar ao cordeiro, a Jesus Cristo? Isso é propaganda.
mas falava como dragão. Quer dizer, ela quer parecer como Jesus Cristo, que Jesus aparece lá atrás com 2 chifres, poder, tá? Por que 2 chifres? Jesus é homem divino, tá? Mas falava como dragão, quer dizer, da sua boca só saía coisas prejudiciais. A besta, o demônio é o pai da mentira, é o pai da injustiça, tá? É o pai da perseguição. Pode até querer parecer com um cordeiro, fingir que está fazendo bem, mas vai estar sempre fazendo mal. É a besta que eu falei aqui de Goiás. Toda a autoridade da primeira besta, ela exerce diante desta. Tá? Então, o poder dessa besta vem da onde? Do Império Romano. É isso que eu falei, tá vendo? O Império Romano criou uma propaganda, criou a segunda besta. O Império Romano criou uma segunda besta. Por isso que o poder vem dela. E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Qual é a ferida mortal? Nero. Nero foi curado. Mas ele não suicidou? Não, ele foi curado porque a maldade dele continuou existindo nos outros imperadores. E o que as pessoas fazem diante do Império Romano? Adoram o Império, adoram o poder do Império Romano, adoram os imperadores, adoram os deuses romanos. E é isso que o João está colocando aqui para nós. Ela opera grandes maravilhas, de fato. Quem conhecia o Império Romano, as guerras, traziam escravos, traziam riquezas, traziam divertimento para a cidade, que são aí os coliseus da vida, trazia o teatro. Então, de fato, o Império trazia grandes maravilhas para a população. A custo do quê? Do sofrimento do outro. O Hitler trouxe grandes maravilhas para o povo alemão. A troco de quê? Da morte de judeus, da morte de negros, da morte de ciganos. Então, ou seja, um bem que é construído em cima de mal, de coisas ruins. Isso é o Império Romano, está dizendo João. Até mesmo a de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Aqui o João ele está lembrando aqui que a besta quis se comparar até ao profeta Elias. Lembra que o título aqui é o falso profeta, tá? Porque o profeta Elias, ele existia, ele subiu ao céu numa carruagem e depois ele subiu como se fosse uma carruagem de fogo e ia descer para trazer o quê? A fidelidade a Deus. Então, o Império, a propaganda, a segunda besta, está se comparando aqui ao profeta, como se fosse o profeta Elias. E não é. E não é, está dizendo João. Graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar em presença da besta, ela seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem e honra da besta que tinha sido ferido pela espada, mas voltou à vida. O Nero, que eu falei para vocês, que ele se suicidou, mas voltou à vida. Voltou à vida como? Através dos outros imperadores. É interessante que quem olhava o poder do Império Romano falava assim, que coisa magnífica, isso é guiado pelos deuses, de fato, o imperador é um deus, tanta riqueza que ele traz para nós. Isso seduz as pessoas. Isso seduz, tá, as pessoas. Então, a besta tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. De novo, o João está fazendo aqui uma brincadeira. Porque a besta está se comparando a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também foi ferido e voltou à vida. A besta está achando que ela é o Cordeiro, né? Que ela é Jesus Cristo, né? Que voltou à vida. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morresse todos os que não adorassem a imagem da besta. Naquela época do Império Romano, para saber quem adorava ou não a imagem do imperador ou dos deuses, muitos colocavam pessoas lá dentro para fiscalizar, dentro da imagem. Isso é a alma da imagem, tá? Se colocava pessoas dentro das estátuas para ficar olhando, dentro dos olhinhos ali, olhando quem adorava, quem não adorava as imagens. Para quê? Para fazer morrer todos aqueles que não adorassem a imagem da besta, do imperador. Então, quem é que morria? Os cristãos, porque os cristãos não adoravam nem os deuses, nem a imagem do imperador. Então, quando ele fala assim que foi colocado, infundir o espírito, a alma, a imagem da besta, era uma estratégia que o Império Romano fazia de colocar pessoas dentro das estátuas, como fizeram lá em Troia com o cavalo, que as pessoas entraram dentro do cavalo. No Império Romano, algumas pessoas eram contratadas para ficar dentro das estátuas e olhando quem adorava, quem não adorava. E ele sabia quem eram as pessoas cristãs, quem não era, tá? Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na mão direita e na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Não é que se marcava as pessoas na mão e na testa, não. De novo aqui, o João está fazendo uma comparação. Os cristãos, eles são batizados, eles levam a marca do cordeiro, né? Batizado. Mas quando fala assim, uma marca na mão e na fronte, mão significa ação. Eu ajo pela mão. E fronte significa consciência. Quer dizer, as pessoas que não tinham ação as pessoas que não tinham ação e a consciência de adorar o imperador, elas não podiam comprar, nem vender, nem negociar. O que significa? Que os cristãos, eles sofreram muito do Império Romano. Porque aqueles que não adoravam o Império Romano, eles, então, quando eram identificados, além de ser perseguidos, eles não podiam vender as suas mercadorias, não podiam comprar as mercadorias do mercado. O imperador baixou uma regra que essas pessoas não poderiam comprar. Então, aqueles que não aderissem à propaganda do império, essas pessoas viraram pária social. Muitos cristãos, então, passaram a ser pária social. Pessoas não desejadas na comunidade. Isso é ter a mão e a fronte marcada, tá? Quer dizer, a fronte é uma marcada, a ação e a consciência marcada pelo Império Romano. Agora vamos ver o número da besta, que ele fala do número, eu até mandei para vocês aí um recadinho. Aqui é preciso discernimento. Olha o que o João fala. Aqui é necessário clareza. Clareza. Quem é inteligente, calcule o número da besta. O João é hebreu. Ele sabe que existe uma ciência chamada gematria, em que cada número corresponde a uma letra. Tá? Pois é o número de um homem. Você vê aqui que ele deixa claro, não é? A besta é um homem. A besta é um homem. Quem é um homem? Seu número é 666. Eu mandei para vocês aí no grupo o cálculo do nome César Neron. Em grego é César Neron. Ali está César Nero, mas César Neron. Não é nem César, é Kaiser Neron. Tá? Somando, tirando as vogais, porque os judeus não têm vogais, o alfabeto antigo deles não tinha vogais, tirando as vogais, deixando só as consoantes, somando a palavra Kaiser Neron, quer dizer, Imperador Nero, vai dar exatamente 666. Quem é a besta, portanto, é o Imperador Nero e todos os outros imperadores que o sucederam até chegar no Domiciano. Na época, os cristãos acreditavam que o Domiciano era a reencarnação das maldades do Nero, porque ele causou muito mais perseguição aos cristãos do que o próprio Nero. Então, aqui, o número da besta, que é Kaiser Neron, ou seja, Imperador Nero, significa todos os imperadores que perseguiram os cristãos desde o Nero até o Domiciano. Mas esses dois são os principais, tá? Nero e Domiciano. Então, aqui nós temos o número da besta. Eu vou parar aqui, eu estou no 14, mas aí não vai dar para terminar o 14, nós temos aqui muita coisa, e é interessante esse 14, tá? Porque agora vai falar os companheiros do Cordeiro. Então, no capítulo 13, ele descreve a besta. Agora, no capítulo 14, ele vai descrever os cristãos, as comunidades cristãs, tá? E o julgamento que inicia. Então, o anjo vai anunciar o julgamento. Eu só queria adiantar para vocês uma coisa. O julgamento não quer dizer o fim do mundo, não. Igual vocês já aprenderam na catequese que o Apocalipse prevê o fim do mundo. Não prevê o fim do mundo. Qual que é o julgamento de Deus? O julgamento de Deus é o evangelho, é o anúncio do evangelho. As comunidades, elas anunciam o evangelho. Quem se condena é a pessoa, não é Jesus apenas, o Cordeiro, vocês vão ver aqui, ele apenas preside o julgamento. Mas quem vai se condenar são as pessoas. Então, diante do evangelho, vocês vão ver daqui a pouco, o julgamento está ligado ao evangelho. Ou você adere ao evangelho e vai ser salvo, ou você se coloca contra o evangelho e vai ser condenado. Então, aqui o João ele vai resgatar o evangelho de Mateus no julgamento das cabritas e das ovelhas. Mas não é Deus que condena, porque senão fica parecendo que Deus é mau. E João sabe que não é. Então, João está dizendo assim, o julgamento já começou. Qual que é o julgamento? É o anúncio do evangelho. O anúncio do evangelho já é o início do julgamento. Aqueles que aderiram ao evangelho, que não forem idólatras, que não idolatraram o imperador romano, que não cedeu ao império romano, essas pessoas serão salvas, como os mártires foram. Então, aquilo que parece derrota, porque a morte, quando você vê ela parece uma derrota, ela é uma vitória. E aí, se tem um salmo, eu vou falar isso para vocês aula semana que vem, existe um salmo que diz que a morte do justo é uma vitória.
Então, assim, olhando, nossa, mataram o São José, virou Marte. Nossa, parece que o Império Romano está vencendo a gente. Não está. Ele está causando a própria derrota dele, porque cada Marte que morre vai aparecer mais cristãos. No século III, existe um cristão chamado Tertuliano. Ele é muito famoso na patrística, que já estudou patrística em curso de teologia, que é os escritos dos padres da igreja. O Tertuliano dizia o seguinte: o sangue do mártir, o sangue das pessoas que deram a vida por Jesus, é uma semente lançada na terra. Onde ela cai, surgem novos mártires. Quer dizer, surgem novas testemunhas. Pode matar o corpo, mas não mata o evangelho. Pode matar esse corpo físico, mas a propagação do evangelho vai continuar. Porque as pessoas que olham mataram o Guto. Eu quero seguir esse modelo. E aí isso vai crescer. E aconteceu este fato. No século IV, o cristianismo vai ser aceito pelo Império Romano. Então, ou seja, se os cristãos aderissem ao Império Romano, nós não estaríamos aqui dando essa aula hoje. Mas foi graças a esses mártires que enfrentaram o Império Romano que o cristianismo venceu. Na verdade, ele nunca perdeu, ele sempre venceu. Em cada morte de uma pessoa que seguiu Jesus Cristo, o evangelho teve uma vitória, porque aquela pessoa não cedeu ao mal. Ela preferiu perder esse corpo físico para ganhar a vida eterna e ganhar outras pessoas para o evangelho do que ceder à morte. Porque a morte verdadeira é estar distante de Deus, é viver com o dragão, é viver com a besta, é cometer idolatria, é afastar-se de Deus. Então isso tem que estar claro para nós. Não é que o João está prevendo que Deus vai sentar e vai reunir toda a humanidade e falar: vem para cá vocês, vem para cá. Não existe fim de mundo. Não é isso que o João está dizendo. Não vai existir esse fim do mundo onde Deus vai colocar uns de um lado, outros do outro. O fim do mundo aqui é o fim da nossa vida e diante do evangelho, o evangelho vai brilhar na nossa frente. Você foi fiel a isso ou não? Quem não foi fiel vai 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 para a condenação eterna. Quem for fiel vai para o céu. E o João vai usar dois símbolos. Nós vamos ver no capítulo 14. Tá? Dois símbolos. Um é a foice. Jesus com a foice. Vai ceifar. Ceifar o quê? Aqui recorda Mateus, o trigo e o joio. Tá? Vai ceifar. A foice começou com Jesus. Ele preside o julgamento. Depois virá anjos. Um anjo, ele vai colocar todas as pessoas num lagar onde se pisava nas uvas. As pessoas serão como uvas e virão cavalos e vão macetar as pessoas e o sangue delas vão até os freios do cavalo, na boca do cavalo, tá? Para dizer que eles foram condenados. Nossa, Deus é mau? Não, é uma simbologia que o João está usando para dizer que a própria pessoa que não segue o evangelho comete a sua própria condenação, como o lagar do ele chama lagar do furor de Deus, tá? E ali então esse lagar vai condenar as pessoas, como a foice também vai separar o joio, o trigo do joio. De novo, o julgamento ele iniciou desde a nossa conversão a Deus. Tá? Desde a nossa conversão a Deus, o evangelho. Por isso que é necessário evangelizar, para que as pessoas se convertam ao evangelho. Ah, mas eu não quero me converter diante do evangelho. Aí eu estou causando a condenação. Deus não condena. Não esqueçam disso, senão a gente começa uma péssima teologia. Deus é amor. Quem se condena são as pessoas que não aderem ao projeto de Deus. Esse é o julgamento que o João está dizendo. E quem preside esse julgamento? Jesus. Então, no capítulo 14, na próxima aula, vamos ver três tipos de condenação. Primeiro, vai ser condenado a Babilônia, o Império Romano vai ser condenado, tá? Depois, as pessoas vão ser condenadas, nós vamos ver isso também. E depois a propaganda também. Esses três vão ser condenados por Deus, tá bom? Então eu abro agora aí o microfone de vocês para que vocês, quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade. Hoje terminamos o capítulo 13, falta um pouco para a gente terminar aqui o Apocalipse. Ô, Guto, Oi. Existe uma prática que é muito conhecida na política, não é só restrita ao Brasil, mas no Brasil isso é muito forte por conta da boa parcela de cristãos, né, que existem no Brasil. E a tendência é que cada vez isso vai ser cada vez mais comum, que é a questão de candidatos a um determinado cargo político, eles irem até um determinado, sei lá, um templo religioso ou a um centro espírita e receberem entre aspas, a bênção, né, do líder religioso do local, né? A gente pode interpretar isso, nós como cristãos, a gente pode interpretar isso como
aquela passagem que você falou agora há pouco do dragão dando poder à besta, Isso, toda vez que isso acontece? isso. Então, qual besta que é essa? A primeira ou a segunda? São duas É, bestas. no caso, o líder religioso, né, que pode ser um pastor, um padre, Que é um a profecia. babalorixá, A profecia do mal é o entregando quê? o poder, né, a autoridade para a segunda besta, né, que Tá, não. seria o político. Na verdade, a propaganda religiosa, ela entra como a segunda besta, porque ela é uma propaganda ideológica. Essa que você falou, a segunda besta. A primeira besta é o sistema. Naquela época era o Império Romano. Hoje pode dizer que é o capitalismo, ou o Estado, outras coisas. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro em relação à sua fala. É, tem um prefeito de Sorocaba, eu até mandei para ele um link, ele nem me respondeu. Ele falou o seguinte: é, Sorocaba é do Senhor Jesus. Aí eu perguntei para ele assim, tá, e os que são ateus, então não pertencem a Sorocaba? E os do Candomblé não pertencem a Sorocaba? E os da Umbanda não pertencem a Sorocaba? O que ele fez? Ele, para defender um governo, primeira besta, criou uma propaganda. Quem é cristão vai ver isso como bom ou negativo? Como bom, mas não é bom. Por que não é bom? Porque é um bem que sacrifica outras pessoas. Em Campo Grande, quem é de Campo Grande aí, tem pessoas aqui que ou são de Campo Grande ou próximo lá, como a Elvira, de Gianani e o Rafael é de Campo Grande. Teve quando eu estava aí, eles colocaram Nossa Senhora Aparecida como padroeiro da cidade. E aí me perguntaram se eu era a favor ou contra isso. Eu sou contra, completamente contra. Eu falei, mas você é católico? Eu sou católico, mas nem toda Campo Grande é católica. Tem evangélicos, tem ateus, tem candomblistas, ubandistas, espíritas. E essas pessoas? Então, até falei, essa é a segunda besta. Essa é a segunda besta. Se usa uma coisa como se fosse boa, que os católicos falam que maravilha, a mãe de Deus vai reinar. Eu falei, é boa para quem? Para nós católicos. Mas a cidade não existe só católicos, existem outras denominações. Por isso que o Papa Francisco fala muito do diálogo, do respeito ao outro. Então, uma cidade, primeiro com a cidade, ela não pode ter padroeiro, porque o Estado brasileiro, desde 1901, ele é laico pela Constituição. Não se pode ter padroeiros das cidades mais. Mas algumas pessoas, para fazer propaganda, para defender depois coisas injustas. Aí essa pessoa, esse prefeito ou a Câmara de Vereadores que colocou Maria como padroeira, que ele fez? Ele colocou todos os católicos na mão dele. Então ele pode cometer injustiça, ele pode fazer o que for, que as pessoas falam, não, ele é bom, ele trouxe Nossa Senhora como padroeira da cidade, isso está falando injusto contra ele. Vocês entenderam? A propaganda, essa é a segunda besta. Então a religião ela é usada como propaganda por muitos governos. Não estou falando só governo de direita, não, de esquerda também. Na Ucrânia, a guerra lá da Rússia, ele vai usar uma propaganda, isso é esquerda, falando de esquerda lá, em relação na Nicarágua, que é um país de esquerda, matando padre, vai usar também uma propaganda, contra a vida e dizer que isso é bom, isso é bom. Então é o seguinte, nenhum bem, isso que é importante, Rafael, da propaganda, nenhum bem que causa mal a outras pessoas é divino, tá? Então, como eu falei do Hitler, falei do Putin, falei das pessoas, nos Estados Unidos agora o presidente lá vai expulsar os migrantes. Muitos dos Estados Unidos vão falar, nossa, que maravilha, Estados Unidos para os americanos, mas ele vai fazer isso e quantas pessoas vão sofrerem? Perder emprego? Você está entendendo? Nenhuma coisa que se diz, entre aspas, bem, que causa prejuízo a outros, é divino. Então, isso é propaganda. E, como você colocou bem, hoje se usa propaganda religiosa. Não esquecer que o nazismo e o fascismo italiano usou as palavras Deus, pátria e família. O mesmo discurso religioso de Deus, pátria e família foram usados pelo nazismo e foram usados pelo fascismo. Se usa a religião para poder oprimir as pessoas. E por isso que o João, se você observar, ele chamou isso de falso profeta. Não é o profeta de Deus. Isso é a segunda besta. A segunda besta é um falso profeta. Ela finge estar levando bem, mas ela está causando a morte das pessoas. Tá? Então, a religião hoje, ela entra como uma das propagandas ideológicas que essas pessoas usam. Portanto, é a segunda besta. Qual que é a primeira besta, então? Nesse caso, o Estado. O Estado está sendo governado por essas pessoas, tá? E vai dizer que estão bem. Isso é bom essa pergunta sua, porque nesses dois livros pergunta quem são as bestas de hoje. Ele faz essa pergunta, nós temos que perguntar. Quem é a besta quem são as bestas da minha cidade?
Eu como padre, como pastor, como religioso, eu posso estar servindo essa besta, a idolatria, e estou nessa de novo aqui na questão da presidência, né, da República. Quanto a gente idolatra Lula, quanto a gente idolatra Bolsonaro, e nós cometemos aí o erro da propaganda ideológica. Isso significa o quê? Significa que nós estamos a serviço da segunda besta. Estou falando todos nós. Muitas vezes você puxa assim, como se esses caras fossem deuses. Vocês lembram do passado? Isso que eu só estou colocando coisas pontuais, mesmo crítica que eu faço ao Lula, estou fazendo aqui ao Bolsonaro, tá? Quando o Bolsonaro foi lá em Aparecido do Norte, dia 12 de outubro, nunca esqueça disso. Eles colocaram, muitos católicos lá que estavam lá, colocaram Bolsonaro acima de Nossa Senhora, criaram uma confusão danada. Propaganda da segunda besta, tá? A segunda besta. Isso serve, de novo, para a esquerda e para a direita. Aqui não é nem decidir uma coisa. Nós temos que ver quais os projetos estão a serviço da vida. Quais os projetos estão a serviço de Deus. E esses é muito fácil de detectar. Esses geralmente causam perseguição às pessoas, elas perdem o emprego, elas perdem a vida, elas perdem muitas vezes a própria dignidade, porque são assim, humilhadas. Então, aqueles que estão do lado do evangelho, para quem olha, parece que eles estão sendo derrotados, mas não estão, porque, como diz o João no Apocalipse, Deus está do lado deles. É isso que o João escreveu no Apocalipse. Pessoal, por isso que eu falei, esse Apocalipse é belíssimo. O João está dizendo para a comunidade, Deus está do nosso lado. Ah, mas parece que está tudo errado. Não está. A morte que você está vendo não é morte, é vida. Morte que você vai ver daqui a pouco com essas pessoas que nos mataram, quando elas perderem a vida eterna. É isso que o João está escrevendo para as comunidades, tá bom? E detalhe, né, Guto? Como você falou agora há pouco, a gente normalmente pensa que a besta é só uma, né? Mas muitas vezes são várias bestas ao mesmo tempo, né? Por Muitas, muitas. exemplo, eu vi isso muito forte nessa última eleição para prefeito, que assim, ao mesmo tempo que aqui a prefeita ou os prefeitos aqui de Campo Grande, né, candidatos estavam usando esse recurso, essa propaganda religiosa, eu estava vendo, isso estava acontecendo também ao mesmo tempo em vários países, em vários estados, quer dizer, desculpa, no Nordeste, em Na várias Itália, regiões ali. na França, Então, Espanha, tudo isso esse é acontece. um equívoco das pessoas acharem, concentrarem as bestas, né, em apenas algumas figuras, quando, né, assim, acha que a besta é só uma, mas na verdade são várias ao mesmo tempo, né? Isso, isso. Eu sou cristão, você sabe disso, sou católico, frequento, amo Maria, amo tudo. Mas eu falo para todas as pessoas. A pessoa fala assim, eu quero votar num candidato, ele fala muito de religião. Eu falo, não vota nele então, porque a gente tem que saber separar as coisas. Então, essa pessoa está instrumentalizando a religião. O que significa isso? Está usando a religião para alcançar o poder. E isso ela se compara aí ao próprio Deus. Então, pessoas que usam religião, qualquer candidato, eu falo assim, qualquer candidato, falar em nome da religião, como se ele fosse dono de Deus, não vote nessa pessoa. Em Então, qualquer seja, lugar do mundo, né, qualquer Guto? lugar do mundo, não vote. Se o Papa Francisco fosse candidato, olha que o Francisco é o que eu mais gosto dessa terra hoje. Se ele falar da religião para subir no poder, para ser presidente, não vote nele. As pessoas têm que defender valores independente da religião, valores que condizem com aquilo que o Jesus Cristo pregou. Jesus Cristo, a gente fala sempre, ele não pregou religião. Jesus Cristo pregou amor, a dignidade humana, o respeito ao próximo, o diálogo, o cuidado com os pobres, o cuidado com os pequenos, curar as feridas. Isso que Jesus pregou. E disso fizemos uma religião que eu acredito ser uma religião boa, embora a gente erre muito, mas a gente não pode usar isso para chegar ao poder. Isso chama-se instrumentalizar Deus. Eu vi um padre falar uma frase que me marcou muito esses dias aqui, ele dizendo, isso é para qualquer religião, tá? O catolicismo, ele dizendo, padre, o catolicismo pertence a Jesus Cristo. O catolicismo pertence a Jesus Cristo. Mas Jesus não pertence ao catolicismo. Jesus é muito maior do que qualquer religião. Posso usar isso para o evangélico. A igreja evangélica pertence a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não pertence à igreja evangélica. Então, Jesus é muito maior do que qualquer religião. Então é isso que nós temos que entender. Instrumentalizar Deus, usar Deus para nós, para as nossas vontades, isso é fazer a segunda propaganda, que é a propaganda ideológica, que é a segunda besta. E muitos de nós fazemos esse papel. Eu estou me colocando também, tá, pessoal? Então, aqui essa aula, além das reflexões, é também um momento de interiorizar quantas vezes nós somos bestas, bestas no sentido assim, de instrumentalizar o poder do mundo, o poder
no sentido negativo, poder aqui no sentido negativo, porque tem um poder da vida que é poder positivo. O poder negativo para oprimir as pessoas e muitas vezes em nome de Deus. E isso que o João condenou como idolatria. Ao fazer isso, o nosso Deus não é Jesus Cristo, é o Estado, é o fulano de tal, é o ciclano e assim por diante. Tá bom? Oi, pode falar. Depois que a gente fizer ela, eu posso ver se eu acho o livro. Eu não gosto de fazer cópia, não, mas nessa específica eu fiz porque esse livro estava raro, ele é antigo, ele era até pela Paulus e o Sebi. Chama Apocalipse de João, Esperança, Coragem e Alegria. Apocalipse de João, Esperança, Coragem e Alegria, chama Carlos Messer. Para mim é o maior biblista do Brasil. Tá aqui. Semana que vem, então, a gente vai entrar no capítulo 14 e ver o início do julgamento, tá? O julgamento, Jesus com a foice e o anjo com o lagar das uvas. Um abraço a todos e todas, até mais, gente.